Olá, tudo bem? Você tem medos? Hoje eu tô aqui para falar sobre medos. Estou com essa sensação desde ontem quando eu vi um depoimento de uma pessoa que dizia assim: eu não fiz coisas porque eu tinha medo de perdê-lo. E no final, eu me perdi. Porque todos nós somos falíveis, cheios de medos. Não importa qual o seu corpo, a sua conta bancária, a sua cor, você terá medos. E muitas vezes eles irão lhe paralisar. Eu acredito que hoje a fórmula mais destrutiva das relações, né? Independente se ela é uma relação amorosa, profissional, familiar, é a relação medo versus empoderamento. Por que isso? Porque boa parte das pessoas, elas acreditam que o processo de empoderamento, nesse processo de empoderamento, elas precisam subjugar seus medos. E aí, meu caro, os medos muitas vezes se tornam armas. Porque ao invés dele provocar aquela sensação de que preciso ser cauteloso, ser cuidadoso, ele vai ligar o botão do foda-se e sai da frente quem puder, carreta desgovernada. E aí, com a carreta, o vento aqui tá acabando meu cabelo ele não gosta de vento. Mas enfim, e aí com a carreta desgovernada é aquela destruição total, destruição das relações, das pessoas, das histórias. O medo ainda é mais desafiador em pessoas que têm um controle como parte de si. Eu já me peguei querendo controlar o tempo em épocas. Então, sim, nesses casos o medo pode se tornar um homicida. Porque se a gente não consegue, às vezes, controlar nem nosso pensamento, como é que a gente vai conseguir controlar o mundo? Controlar as pessoas, controlar as coisas que acontecem? É quase impossível, né? E agora eu te pergunto, quantas vezes você já olhou para uma pessoa e já se perguntou: meu Deus, o que será que está passando na cabeça desse ser humano? Né? Pessoas assim, elas terminam querendo uma execução real da seguinte equação: o que você fala é igual ao que você faz. Só que a vida não são fórmulas matemáticas. No meio de cada possível equação, ela vai ter que ter sentimentos. E dentre esses sentimentos, o medo. E aí, o caminho que era retilíneo, ou que você gostaria que fosse retilíneo, ele se torna curvilíneo. E com curvas a gente não controla. Ou você controla algo que vem depois da curva. Mas nada disso que eu tô falando é uma receita de bolo. Não necessariamente essas questões de medo, de sentimentos, ela acontece comigo como vai acontecer com você, né? Infelizmente a vida não é feita de equações, porque quando existe a mente e o coração, os resultados eles nunca são absolutos. Eles estão mais para resultados relativos, né? E o que é que a gente faz com medo? Né? Como não existem fórmulas, não existe uma fórmula, uma forma certa que eu possa te dizer do que é que você faz com os seus medos que te bloqueiam. Mas eu acredito que existem 3 coisas que são universais. Você tem que entender os limites, a empatia e a compaixão. Os limites, você precisa reconhecer os seus reais limites, o que realmente torna a sua vida leve, o que você fica de boa, sabe? O que não puxa aquela cordinha que você não vai dar conta. Até onde seus medos ele te ajuda a você ser cauteloso, né? Ao invés de te paralisar.
que o medo serve para isso, para que a gente tenha cautela na vida. A empatia, eu penso mais no outro. O bloqueio do seu medo, você está conseguindo bloquear ele de forma que não atrapalhe, não impacte a vida do outro, né? Como eu falei, às vezes a gente bloqueia tanto os nossos medos que a gente termina prejudicando alguém. Porque às vezes, né, por uma necessidade de afastar os seus próprios medos, você esquece de olhar para o outro com cautela, né? Para nos proteger, algumas vezes fazemos coisas que machucam e que a gente não gostaria que fizesse com a gente. E a compaixão? O medo às vezes faz você não ter compaixão com o outro, e pior ainda, é você não ter autocompaixão. Às vezes, por medo, nos submetemos às coisas que nós sabemos que nós não merecemos. Mas isso tudo por medo de perder, medo do desconhecido, medo do novo, do diferente. E eu passaria aqui uma vida falando de medo e do quanto ele pode definir as nossas vidas, né? Mas o primeiro passo que a gente precisa fazer com relação aos nossos medos é identificar. Então, a gente precisa identificar quais são nossos medos, né? Porque às vezes um medo que pode ser considerado bobo pra gente, ele pode determinar muita coisa, muitas das nossas ações, das nossas atitudes. E às vezes as coisas acontecem e a gente não sabe nem qual é o motivo real, né? E o que a gente esconde, a gente não olha. E o que a gente não olha, a gente não trata. E o que não trata, não melhora. Nesses casos, o tempo não cura. Pior, o tempo solidifica. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Nesse processo, eu tento sempre me lembrar dos meus limites e da necessidade de ter autocompaixão. E o principal exercício é você conseguir identificar o que é seu e o que é o do outro, sabe? Eu tenho esse medo porque ele é meu ou porque é alguma coisa que o outro está provocando na minha vida. Então identifica o seu medo, enxerga ele, acolhe ele, se acolhe. E lembre sempre, precisamos começar aos pouquinhos, porque ninguém nasce grande.